Tá com o Valdir Barbosa, vamos ver aí o que o torcedor do Cruzeiro tá pensando nas ruas da movimentação da equipe da Toca. Até agora, a diretoria do Cruzeiro não anunciou nenhum reforço para 2011 e a torcida está preocupada. Um time basicamente vencedor, que tem muita coisa para disputar em 2011 e até agora nada de novo, nada de novidade para a torcida ficar empolgada, né? Principalmente para a Libertadores, precisa reforçar aí é muito. O discurso dos dirigentes é que a base já está formada. Nas ruas de Belo Horizonte, os torcedores concordam, mas acham pouco. Os jogadores que estavam emprestados aí, todos que estão voltando aí, de qualidade, entendeu? Eu acho que está bem servido. A base, no geral, é boa. Mas para completar essa muralha, para completar, tá faltando alguns tijolos. E com a Copa Libertadores pela frente, a torcida do Cruzeiro pede contratações pelo menos para uma posição, considerada por ela a mais carente do time. Atacante para marcar gol. Um que sabe acertar o gol. Que eu nunca vi um time igual o Cruzeiro que chega 50 vezes num gol daquele tamanho, 7 metros, não sei quanto, e ele chuta para todo lado e não consegue acertar o gol. Eu acho que o time está precisando de ataque, né? Atacante, goleador. Ô Perrela, Rafael Moura na área que a torcida vai apoiar. Vamos ver se é isso mesmo. Atacante para fazer gol facinho, né? Isso é mole, né? Troco da sorte. Então vamos lá, Valdir Barbosa. O torcedor quer saber. Vem vindo um atacante. Eu acho que tá mais fácil comprar um gol com 8,32 m, né? Porque acertar ali, né? Atacante tá difícil, mas o torcedor pode ficar tranquilo porque ele virá. De alguma forma ele virá. A gente tem mantido contatos. Nós temos pelo menos 2 nomes aí na relação já de conversação. Eu acho que até o início da pré-temporada a gente já terá esse jogador aqui. É um jogador que vem para somar com o Wellington Paulista, porque nós só tivemos o Wellington Paulista como atacante de área nesse campeonato brasileiro. Isso realmente dificultou, porque quando o Wellington machucava, a gente ficava numa situação complicada. Tínhamos o Farias, mas o Farias não se adaptou muito bem, não teve tempo, chegou, teve que jogar de imediato, e isso acabou complicando. Montijo também. Não, o Montijo é jogador de trás, né? É diferente, né? Diferente que o Montijo joga muito mais, né, craque, gente? Que o Farias até agora não... O futebol português é um futebol de mais correria e o futebol chileno é um futebol mais técnico, né? O Montijo é um caso excepcional. Eu estava subindo aqui a Raja, agora estava lembrando o pessoal falando do Conca, alguns comentários em rádio. O Conca, ele ficou mais ou menos 1 ano e meio lá, meio cá. O Montijo, desde o primeiro jogo, ele foi bem. Sorinho ficou quanto tempo? 6 meses. 6 meses? 6 meses. O Conca ficou 1 ano no Vasco e não fez nada. Agora... E me lembro até... Quando nós jogamos contra o Fluminense no Maracanã e perdemos por 2-1, o Fred me presenteou com várias camisas e veio uma do Conca junto. E a do Conca não tinha muito valor. Podia ter vindo recheada. Você devia ter guardado. E tem um vizinho meu, numa festa lá no prédio a semana passada, a Luísa, Fluminense doente. Eu dei a camisa de presente para ele, ela era número 11, eu não lembrava que era do Conca, foi um sucesso total. Agora, Valdir, só para esclarecer para o torcedor ali que falou também, houve a desistência efetiva do Rafael Moura pelas cifras, por tudo aquilo que foi passado? Não, desistência efetiva não, mas é um jogador que hoje não figura na prateleira de cima pelas condições que foram colocadas à primeira vista. O empresário dele, o Carlinhos Sabiá, falou de valores que a gente pensava ser impossível, inclusive de renegociar. São os 250 mil mesmo? 250 mil de salário. O Rafael Moura disse que uma quantia irreal ela pode ser, mas ela é verdadeira. Pelo menos a pedida foi pedida. Né? E 3 milhões de euros, que dá aí quase 8 milhões de reais para pagamento ao investidor. Então, e mais, né, poderia, de repente, pagar uma parte em dinheiro e outra parte do Diego Renan, do Bernardo, aí não dá. Aí, infelizmente não dá. E como a pedida foi muito alta, outro jogador, a fila andou
e outros jogadores passaram à frente do Rafael Moura. Valdir, Não quer dizer que ele não tenha qualidade para jogar no Cruzeiro. Valdir, eu tenho uma informação, eu quero que você até esclareça para o telespectador, que o Cruzeiro está negociando, e que chegaria em Belo Horizonte a semana que vem, Dagoberto. Não. Zero de possibilidade nesse momento. Vou te dizer que foi inclusive um nome comentado dentre vários outros em reuniões lá na diretoria, mas desde que o São Paulo, que teria falado em algum jogador do Cruzeiro, viesse realmente efetivar a proposta, oficializá-la, aí o Dagoberto poderia ser uma peça de troca. Eu tenho uma também, Valdir, que estamos falando da volta do Alexandre para Belo Horizonte, mas no Atlético. O Cruzeiro tem interesse no Alexandre? Também não se falou. Então, eu dizer que tem ou não tem, não se falou no Alexandre. Nós temos 2 nomes hoje sendo olhados, e não estou aqui descartando o Rafael Moura, dizendo que ele não joga no Cruzeiro, que ele não tem condição. Não é isso. É que diante da primeira conversa financeira... Ele até deu uma recuada depois, né? Mas aí já tinha... Avançado colocado gente na frente, esse é o problema, né? E aí agora vamos desenrolando, pode ser que a gente volte ao Rafael. Mas então dá uma pista pra gente, vamos tentar arrancar uma pista. Eu vou perguntar. Olha só, tá jogando no Brasil? Não sei, não Mas, Valdir, tá e não tá. E a situação tá e não tá, então ele tá emprestado lá fora. A situação do Leonardo Silva, porque vários clubes entraram agora na disputa pelo capitão Leonardo Silva. O Santos mostrou interesse. Pelo Adilson Batista. O Adilson Batista está lá. O Flamengo mostrou interesse. E o Leonardo Silva não apareceu em Belo Horizonte ainda. O Cruzeiro falou que espera ele até o final de semana. Só que é o seguinte, o Cruzeiro, por lei, o Cruzeiro pode prorrogar, pode usar da lei e prorrogar o contrato dele pelo tempo que ele ficou parado. O Cruzeiro vai usar, se ele não renovar o contrato, ou o Cruzeiro vai tentar de todas as formas renovar o contrato com o Leonardo Silva? Veja bem, com relação a propostas, a maioria delas vem através da propaganda do empresário do próprio jogador, né? A gente sabe que ele foi ao Atlético oferecer o Leonardo Silva, eles acham que ele não sabe, mas sabe. Que ele falou de Flamengo. Agora o Santos sim, o Adilson, eu não tenho um conhecimento oficial. Se isso aconteceu de ontem para hoje, eu não estou sabendo ainda, mas o Adilson sempre gostou muito do Leonardo Silva e foi ele quem o trouxe para Belo Horizonte, para o Cruzeiro, né? Agora, o Cruzeiro está negociando, o Dimas Fonseca tem falado com o procurador, o Leonardo viajou para a Europa e está retornando. Lua de mel, ele está retornando ao Brasil, ou já retornou ao Brasil, parece-me que está no Rio de Janeiro, e vai ter uma reunião marcada já para esta semana, para ver o que vai acontecer. Agora, o Cruzeiro está tentando uma renovação, mas claro que ele vai usar de todos os seus direitos contratuais para manter o jogador aqui. Agora, o caso do Kleber, Valdir, porque é um jogador que o Cruzeiro tem a metade dele. E é um jogador que mostrou interesse. Eu vi a entrevista dele em São Paulo um dia, ele dizendo que era feliz aqui e não sabia, né? E aí? Descobriu tarde? Olha, o Kleber, ele é casado em Belo Horizonte, né? A família da esposa dele reside aqui no bairro Caiçara. Mas os 50% que nós temos hoje são direitos econômicos. Os federativos, que são os mais importantes para uma transferência, estão com o Palmeiras, né? E até agora é um assunto que não foi remexido. E eu creio que se alguma coisa for feita, ou alguma tentativa, algumas dificuldades serão colocadas, porque a diretoria do Palmeiras sai agora em janeiro. Então, eu não sei o que eles gostariam. Acho que é por isso que todo mundo está falando que está infeliz, que hoje o Valdívia também estava falando que está infeliz. Falei, gente, mas que povo infeliz, né? Ninguém sabe qual será o futuro chefe. Então, você recebeu lá salário também. E o Kleber está insatisfeito com isso. Então, é um outro problema sério que o Kleber vai encontrar para sair do Palmeiras agora, porque o presidente atual, não sei se faria uma negociação nesse momento em que faltam 30, 40 dias para a sua saída. Leandro Guerreiro, como é que está a situação, o interesse do Cruzeiro? Se tem interesse, tem alguém saindo no meio campo do Cruzeiro? Não, houve um contato, sim. Houve um contato, mas o assunto paralisou. Esse é o Leandro Guerreiro, tá, galera? Mas o assunto está paralisado já há mais de 10 dias, não andou. Porque a gente tem que pensar no seguinte, igual jogadores para o meio. Hoje mesmo me ligou um
um empresário me oferecendo um meia, né, para o Cruzeiro. Para mim não, para o Cruzeiro. Falei, olha, o nosso meio é o mais forte do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Essa que era a minha dúvida. Para você trazer... De alguém tá Vai saindo. jogar onde, né? Para você trazer um jogador de peso, você tem que tirar alguém. Alguém tem que sair. Você pode trazer alguém para composição. O nosso meio é muito forte. É o ponto mais forte do time, é o meio, né? Eu acho que a defesa e o meio, o Cruzeiro não tem que preocupar. A defesa foi uma das menos vazadas do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não sai ninguém. Eu estou até cometendo injustiça, porque você pega o Fábio, melhor goleiro do Brasil. A defesa, me parece que foi a menos vazada. Foi. A menos vazada do Menos brasileiro. Né? O Jonathan tá entre os melhores do Brasil. Os melhores. Diego Renan, Apesar de não ter jogado tanto igual do ano vazada passado. A nossa um gol menos, parece. Um gol Um gol O Cruzeiro menos. tomou um gol a mais do que o A Fluminense. mais, um gol a mais. Então, nós temos o Thiago Ribeiro, que foi destaque em todas as eleições. Né? O Elton Paulista levou azar porque se machucou muito, né? Teve uma sequência muito grande de contusão. E o Farias não teve a adaptação que a gente esperava e ele também esperava. Então eu acho que falta muito pouco. Mas ele volta, né, Valdir? O Thiago Farias é um jogador que vem. Volta. Só o Prediguera que não volta. Até o momento volta, porque o Porto ainda não rescindiu o contrato. Bom, vamos não explicar, autorizou. Vamos explicar essa história. O Cruzeiro até anunciou a possibilidade da saída do Prediguer, mas ele acabou dando entrevista. A possibilidade ainda existe. Dizendo que ele não sabia de nada, porque, né, mas o Cruzeiro Não sabia. comunicou ao Porto, né? Ele não sabia. E ele não fez nenhum jogo e achava que ia ficar. Ele que procurou o Cruzeiro, achando que era uma situação ruim para ele, de não jogar, não ser relacionado, e que se havia possibilidade de uma rescisão. Foi dito a ele que sim, desde que o Porto aprovasse, porque nós temos um contrato com o Porto. A gente tá falando da defesa, Valdir, porque a gente tem os dois laterais, o Léo se deu